Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Procurai geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai. Isso deve ser aquilo que cada um de nós deve se lembrar da pregação de João Batista. João Batista pregou, João Batista ensinou as pessoas a se converterem, a mudar de mentalidade, a mudar de compreensão, a mudar de vida. Ontem nós vimos Jesus que enviou os seus discípulos a anunciar a boa nova do reino. Essa boa nova do reino que os discípulos de Jesus vão anunciar pertence ao mesmo conteúdo daquilo que João Batista já tinha dito antes, preparando os caminhos do Senhor, a vinda do Senhor. Agora é o Senhor que já está no meio de nós e que envia os seus discípulos para que sejam de verdade missionários. A palavra enviar é justamente o que significa aí a palavra apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, portanto é um missionário. E os discípulos de Jesus saem com aquele poder sobre os espíritos maus, o poder de trazer a saúde às pessoas e com o mandato de anunciar uma palavra boa, uma boa notícia, um evangelho. Boa notícia é aquilo que o mundo mais está esperando nos dias de hoje, é aquilo que o mundo mais está precisando nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que vemos difundido bastante são mentiras. Hoje até tem uma palavra bonita, né? Fake news. Mas a coisa é feia mesmo. Pode botar o nome em inglês que quiser, mas será sempre uma coisa feia. Uma notícia falsa, uma notícia mentirosa. Santo Agostinho, em um livro que ele escreveu para ajudar as pessoas a serem pregadores da palavra de Deus, não é, para os ministros da palavra de Deus, chamada A Doutrina Cristã, ele disse: olha, eu já vi muita gente no mundo que mentiu, que queria enganar os outros, mas eu nunca encontrei sequer uma pessoa que quisesse ser enganada. Já parou para pensar isso? Que é uma grande verdade. Tem gente que pode até achar que ela justifica, que tem razão de ser a mentira que ela conta. Ela quer que a quem ele conta uma mentira, que aquela pessoa acredite naquela mentira que ele está contando. Mas não tem uma pessoa sequer que queira ser enganada, que deseje ser enganada. Aquilo que a gente mais deseja é a verdade. A gente não deseja nunca ser enganado, não é? Até hoje em dia se pergunta quanto o doente vai, está numa fase que é terminal, o médico às vezes fica sem saber como dizer aquela palavra que pode ser chocante, doída para aquela pessoa, mas o doente de verdade, ele mesmo que o doente perceba que a sua situação é crítica, ele não quer que o médico a engane com uma pílula adocicada de falsidade, de uma coisa que não é real. Que eu, como alguém que tenho que dar a notícia para ele, tenho que encontrar os meios mais adequados de dizer aquela verdade. Isso aí é uma outra questão. Mas todas as pessoas querem a verdade. Ninguém quer ser enganado. Então a mentira não convém, a mentira não deve fazer parte do horizonte da vida da gente. E Jesus Cristo manda os seus discípulos fazendo isso, trazendo boas notícias. E a boa notícia será sempre a notícia que é verdadeira. E entre as notícias que são verdadeiras está essa: a gente precisa mudar de vida, a gente precisa se converter. Se a gente está indo pela estrada errada, convém que a gente escute que a gente está na estrada do erro, para que a gente retome o caminho correto. Agora, quem anuncia
a verdade. Quem diz a verdade pode ficar fazendo conta com uma coisa. Nem sempre a gente, quando diz a verdade, diz o outro que ele precisa mudar de vida, a gente vai ser bem acolhido, a gente vai ser aplaudido. A verdade, ela tem consigo uma dose de incômodo. E foi o que aconteceu, por exemplo, com João Batista, que ele anunciou a todas as pessoas que elas deviam mudar de vida, que elas deviam trocar o seu comportamento. Por exemplo, ele não teve medo nenhum de dizer isso para o rei Herodes, para o tetrarca Herodes. Nós não estamos falando daquele Herodes que mandou matar as criancinhas de Belém com a intenção de eliminar Jesus quando os magos vieram procurar o rei do Oriente. Aquele Herodes, do tempo de Jesus criança, era o pai desse Herodes que aparece no evangelho de hoje. E aquele Herodes, ele era chamado de Herodes o Grande. Era grande porque ele era megalomaníaco, gostava de coisas grandes, mas porém devemos também fazer justiça a ele, gostava de coisas muito bem feitas. Então ele fez grandes fortalezas, fez grandes estradas. O templo que Jesus conheceu, aquele templo no qual Maria e José levaram Jesus para fazer a circuncisão, o templo onde Jesus vai ali nos 12 anos, está entre os doutores da lei, que ele pegou aquela banca e jogou para o ar, etc. Esse templo foi construído pelo rei Herodes. Não é? Esse templo muito bem feito, muito bem construído. Tem também a famosa o Heródion e Massada também, fortaleza de Massada, Maqueronte, não é? Todas essas coisas feitas lá por Herodes o Grande. E esse Herodes que nós vimos aqui, hoje, justamente o texto do Evangelho vai dizer que ele é o tetrarca. Tetra, em grego, significa 4, né? Tetracampeão, não é? Então, quando o Brasil chegou 4 vezes campeão, tetra, 4. E ele é chamado de tetrarca porque ele dominava arqué, quer dizer, princípio, governo, etc. Uma das partes nas quais a terra ali, o país estava dividido, estava sobre a sua jurisdição. Por isso ele é chamado de tetrarca, porque é dividido a região numa tetrarquia, não é numa monarquia, mas uma tetrarquia, dividida entre 4 soberanos. Então hoje aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 7 a 9, nos fala isso. E o acontecimento da vida de João Batista serve um pouco para colocar-nos em estado de alerta, porque nós vimos ontem, Jesus envia os seus apóstolos, os seus discípulos como apóstolos, ou seja, como missionários, como anunciadores da boa notícia, mas é preciso a gente colocar as barbas de molho. Quem vai anunciar a verdade do Evangelho nem sempre tem que ficar esperando que vai ter aplauso, não. Pode ser que você precise fazer confrontos, pode ser que você tenha que dizer a verdade. A verdade liberta, mas a verdade incomoda, e tem aqueles que não querem ouvir a verdade. Como, por exemplo, não quis ouvir a grande verdade que João Batista ali trazia, o tetrarca Herodes, quando ele disse que não era lícito que ele estivesse vivendo com a sua cunhada Herodíades. Ele estava destruindo um princípio dessa unidade do matrimônio. O João Batista não teve medo de dizer isso para ele, mas teve que pagar com a sua própria vida. Conhecemos a história daquele aniversário de Herodes, o que aconteceu, dançou Salomé, agradou a todos que estavam na sala, e quando o rei faz um grande juramento dizendo que ela pedisse o que quisesse, a mãe instruiu, manipulou a filha para que pedisse a cabeça de João Batista, e ela pede imediatamente num prato a cabeça de João Batista. Herodes concedeu por causa do juramento que havia feito. Então, tudo isso está por detrás desse texto que nós vamos ler agora. Então aqui diz assim: naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que estava acontecendo, ou seja, de tudo aquilo que acontecia com Jesus, o que ele estava anunciando, os milagres que ele fazia. E ele ficou perplexo, porque alguns diziam, chegaram para o tetrarca Herodes dizendo assim: João Batista ressuscitou dos mortos. Aí agora ele diz: pronto, agora vem esse defunto atormentar a minha vida, vem esse encosto de defunto aqui para cá. Então ele fica muito preocupado com isso, o rei Herodes, né? Pensando nessa vingança que certamente poderia
está pesando sobre a sua cabeça se João Batista voltou do reino dos mortos. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido, porque todos esperavam a vinda de Elias para preparar os caminhos do Senhor. E Jesus vai dizer assim: o Elias que se está esperando era ele, era João Batista, ou seja, ele encarnava a missão de Elias, que era esse profeta que abriu o céu, esse profeta que tinha uma palavra que era como fogo, uma palavra de denúncia, uma palavra forte, uma palavra a favor dos mais pobres e dos mais pequeninos. Outros diziam ainda que era um antigo dos profetas que tinha ressuscitado. Então todos estavam pensando que Deus ressuscitou algum dos antigos profetas e estava colocando ali. Não tinha a capacidade de acreditar que eram pessoas dali, do seu momento, são as suas contemporâneas que estão sendo investidas de poder e de graça para anunciar esse momento. Então Jesus, que mandou os seus como profetas, como anunciadores, então as pessoas não precisam ficar querendo dar uma resposta do outro mundo mirabolante. Não, pessoas normais que estão agora no meio da gente, são elas que trazem para nós a palavra de Deus. Então tem gente que fica querendo que venha uma palavra especial. Nesse mesmo livro que eu estava falando de Santo Agostinho, chamada De Doctrina Cristiana, sobre a doutrina cristã, ele diz assim: tem gente que fica querendo que venha um anjo do céu falar com elas e não querem ir para a igreja e ouvir a palavra do pregador que está lendo o evangelho, para que é uma visão particular de Deus. Então fica aí, não é, querendo, se aparece algum vidente, porque está aparecendo Nosso Senhor para alguém, e não quer. Tem gente que vai atrás dessas pessoas que se dizem visionárias e não querem acreditar nisso que está aqui já contido no evangelho, na palavra de Deus. Aí Santo Agostinho lembra aquele eunuco que estava lendo uma passagem do livro de Isaías que ele não estava entendendo, e antigamente a leitura não era leitura silenciosa, todo mundo lia em alta voz. Então Filipe, o diácono, está passando pela estrada e ouve que o ministro da rainha Candace, aquele eunuco, está lendo essa palavra. Ele se aproxima e diz: o senhor está entendendo o que é que o senhor está lendo? Ele diz: como é que eu posso ler se não tem quem me explique? Aí ele começou a explicar: você entra aqui no meu carro. E Filipe diz para ele o que era que significava todo aquele texto que ele estava lendo. Aí Santo Agostinho diz assim: tá vendo? Para esse homem que não estava entendendo a escritura, Deus não mandou um anjo do céu, mandou Filipe. Assim como hoje, para você, Deus continua mandando os anjos, mas esses anjos que somos nós, que é você para alguém, que posso ser eu para você, que é você para mim. São essas vozes de Deus que a gente vai escutando no dia a dia. Deus não fica mandando assim outros, senão esses que nós conhecemos. Não precisa ressuscitar alguém, pegar um defunto lá, ressuscitar e trazer para aqui, só para a gente ter o prazer de continuar dentro da soberba da gente, querendo se recusar a escutar. Então nos dias de hoje Deus continua mandando os seus, como mandou no passado. Não precisou fazer ressurreição de nenhum defunto para estar ali pregando, não. Era Jesus mesmo, nascido em Nazaré da Galileia, e era ele que estava mandando agora os seus para fazer a mesma coisa que ele tinha feito antes: anunciar essa palavra, anunciar esta boa notícia. Então, esse ponto aqui agora, algum dos profetas que tinha ressuscitado. Então o rei Herodes repete a história, não é? Mas eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? Eis o ponto de interrogação. Quem é esse homem? Essa é a palavra também que a gente se coloca agora diante de nós, né? Cada um se põe essa pergunta: quem é esse homem? Jesus de Nazaré. Quem é ele? Quem é ele para você? Quem é ele para mim? Essa é a interrogativa que a gente deve realmente se colocar para entrar no conteúdo desta sua palavra. E aqui diz uma coisa, que Herodes procurava ver Jesus. Minha amiga, meu amigo, esse procurar ver Jesus precisa saber para que é que ele estava querendo ver Jesus, com qual finalidade. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas vai falar também de uma outra pessoa que queria ver Jesus. Lembra? Zaqueu, aquele pequenininho. Zaqueu era tão pequenininho, e quando ele soube que Jesus estava lá em Jericó, Zaqueu devia conhecer bem as estradas, e vendo Jesus indo numa certa direção, ele foi lá pela frente, subiu em um sicômoro. Até hoje quem vai lá em Jericó fazem ver pra gente uma figueira, um sicômoro. Esse aqui foi o sicômoro de Zaqueu, né? Então ele sobe lá naquela figueira, está lá em cima, trepado na figueira, e Jesus vai passando, e agora é Jesus que olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí. E Zaqueu desceu. Zaqueu desceu e Jesus entrou na casa dele e diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa.
A entrada de Jesus na casa de Zaqueu foi a entrada da salvação. E o que foi que ele fez? Ele se converteu, ele disse, olha, se eu já roubei alguém, eu vou pagar tantas vezes mais. E ele reconhece, se converte, muda de mentalidade. Herodes queria ver Jesus, mas ele queria mudar de mentalidade, ele queria mudar de comportamento, ele estava querendo mudar de vida. Quem é este homem? Esse homem é esse homem que pede para mim e para você, Jesus, que a gente mude de vida, que a gente mude de comportamento, que a gente acolha a chance que está nos sendo oferecida aqui e agora. Mas você sabe, Herodes também viu Jesus. Herodes também entrou, ou melhor, Jesus também entrou na casa de Herodes. Foi lá em Jerusalém, naquela noite da quinta para a sexta-feira santa, naquela madrugada do julgamento de Jesus. Pilatos, não encontrando culpa nenhuma em Jesus, o mandou para Herodes, porque ele vinha da região da Galileia, e Herodes era o tetrarca da Galileia, mandou Jesus. Mas o que Herodes queria era ver um número de mágica, era um número de magia, assim como ele estava com aquelas coisas meio mágicas na cabeça, que Jesus poderia ter sido João Batista ressuscitado, ou um defunto que estava ali redivivo diante dele. Agora ele queria ver alguma coisa meio mágica, um número para que Jesus fizesse diante dos seus olhos, e ele não viu nada disso. Não encontrou culpa, mas não foi capaz de declarar a inocência de Jesus. Ele perdeu a oportunidade de fazer uma experiência de salvação. Jesus é aquele que a gente, se encontrando com ele, pode fazer a experiência de salvação. Mas isso vai depender da abertura do coração de cada uma e de cada um de nós. É preciso que a gente seja realmente tocado pela graça e pelo amor do Pai, ou a gente se abra pela graça e pelo amor do Pai para poder ir até Jesus. Herodes queria ver Jesus. Jesus foi até a casa de Herodes, mas Herodes não foi capaz de ir até Jesus com a graça da fé que poderia lhe abrir o coração e mudar completamente a sua vida, a sua existência, e ele passaria a ser uma pessoa iluminada. A primeira leitura de hoje, que é do livro do profeta Ageu, fala de toda aquela experiência da reconstrução do templo, do que a gente viu já nesses dias com Esdras, etc. E tinha gente que estava se opondo à reconstrução do templo, dizendo que nada, se gastar com isso, vamos... Então Deus começa a interrogar, considerai de todo o coração a conjuntura que estás passando. Aí diz o profeta, em nome de Deus, tendes semeado muito e colhido pouco, tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeito. Herodes viu Jesus, mas não mudou nada na vida dele. Como muita gente que se alimenta e não fica satisfeito. Bebeis e não vos embriagais, estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda o salário em saco furado. Isto é o que diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subiu ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, ela me será aceitável. É Deus dizendo ao seu povo para lhe construir a casa, para lhe construir o templo. Mas vejam todas essas coisas. Vida vivida na insatisfação, na não completeza. Como Herodes, que queria ver Jesus, o viu, mas nada mudou na sua vida, porque realmente incapaz de acolher a proposta que ele fazia. Minha amiga, meu amigo, que no dia de hoje possamos acolher a proposta que Jesus nos faz, possamos acolher toda a mensagem de salvação que chega a nós de vários estímulos que só Jesus e só Deus mesmo sabe que está enviando para nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um dia abençoado para você. A vocês que estão aqui acompanhando essa transmissão agora, ou são poucos, ou são os madrugueiros daí do Brasil, ou a gente que está do lado de cá, o da Leia, um abraço grande para você. A Mari Caldas, a Vani Brito. A Mari Caldas diz que aí está muito cedo, é 3 horas da manhã, tá vendo, Mari? E você aqui acompanhando essa transmissão, Deus te abençoe e te dê o repouso restaurador, não é?
Aqui está dizendo Odaléia, nossa, Maria, espero que após a palavra do Padre você consiga dormir e se restabelecer um pouco, não é verdade, Odaléia? Não descansar, não é? A Zenaide Damasceno, Deus te abençoe, Zenaide, entrou aqui, bom dia para ti. A Mari vai descansar e nós vamos continuar, Odaléia, a nossa vida do lado de cá, porque para nós já vai dar 9 horas da manhã. Eu estou indo aqui para o santuário para o atendimento das confissões, para as celebrações. Hoje a igreja celebra a festa de São Pio de Petralcina, esse padre capuchinho que há 100 anos atrás recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, as chagas de Jesus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que ele tinha nele esses estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, essas chagas de Cristo. Quando a gente reza aquela oração Alma de Cristo, a gente diz: dentro de vossas chagas escondei-me. No dia de Nossa Senhora das Dores nós cantamos a sequência que pedíamos a Nossa Senhora, nós pedíamos a Nosso Senhor que fossem impressa no nosso coração as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Pio carregou fisicamente, externamente essas marcas das chagas de Cristo, mas cada um de nós, no nosso batismo, nós fomos configurados a Jesus, crucificado, a Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado, quando ele aparece, ele não apagou as suas chagas, pegou consigo aquelas chagas da sua paixão. Isso para dizer que a vivência que a gente faz na história, o nosso dia a dia, nada é desprezível, nada deve ser desprezado, tudo deve ser acolhido e transformado, porque através disso, de quedas e sofrimentos, de dores e alegria, isso pode se tornar pedra preciosa, como a pérola, não é? Que é aquele grãozinho de areia que entra e fica incrustado na carne daquele molusco ali, que depois vai sendo, naquela inflamação, vai sendo transformada por meio de diversas enzimas em uma pedra preciosa. Que cada um de nós possa fazer da sua fonte de sofrimento uma ocasião de transformação, não é? Aquele princípio da logoterapia de Viktor Frankl, não é? Que justamente ensina, não é? Esse valor, essa força que hoje a gente chama de resiliência, essa capacidade de entrar ali onde é o sofrimento da gente e refazer as forças, refazer estas energias da gente. Era como Jesus, que mesmo sabendo, não é, das ameaças que tinha da parte de Herodes e de tudo mais, ele continuava o seu caminho, sabendo que havia um sentido na sua vida, um sentido na sua existência, que a gente descubra o sentido da nossa vida, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, e dando significado a elas, possamos seguir avante. Olha, vocês que estão aqui, curtam logo aqui esse vídeo que eu vou salvar agora, e que ele possa chegar aí para as outras pessoas com a força que a gente já vai dar, com o impulso que nós vamos dar agora. E você que mais tarde vai ver esse vídeo, também curtam, de forma que outras pessoas possam a ele ter acesso. Um dia abençoado. Fiquem com Deus.